Olá, meus amigos e amigas. Estamos dando início a um novo programa Momentos de Luz, patrocinado pela Rádio Cruzeiro Universal. Para quem ainda não me conhece, sou Cláudio José Miranda, apenas um irmão antigo na doutrina que vem aqui compartilhar revelações, insights, experiências nesses muitos anos de busca espiritual. No nosso programa anterior, falamos sobre o tema vida e morte. Tentamos mostrar que a morte não está separada da vida, nem a vida da morte, que, portanto, precisamos não ter medo da morte, aproveitando o máximo possível as oportunidades, as infinitas oportunidades que a vida que estamos vivendo nos oferece para crescermos e chegarmos do outro lado sem nada a temer. Bem, o tema do programa de hoje é a relação entre vida espiritual e vida material. Como lidar com esses dois aspectos da vida de todos nós? Como ter uma relação equilibrada e saudável entre esses dois aspectos? Antes de aprofundarmos essa questão, temos que ver o que entendemos, o que exatamente entendemos por vida material e vida espiritual. Por vida material, estamos entendendo todas as nossas obrigações profissionais, familiares, sociais, culturais, relativas a estudo e nosso compromisso de sermos bons cidadãos na sociedade, na coletividade em que a gente vive. Tá? E por vida espiritual, nós temos aí duas dimensões. Para quem é daimista, nós temos as nossas obrigações, compromissos com a igreja, que são a ida aos trabalhos, aos feitios, aos mutirões, aos ensaios, principalmente. Mas a vida espiritual não é só isso. Tanto para daimistas como espiritualistas, não daimistas, de qualquer tradição ou sem tradição nenhuma, a vida espiritual é também a forma, a maneira com que lidamos com a nossa vida cotidiana. Espiritualidade é, antes de tudo, colocar em tudo que fazemos mais consciência, mais amor, mais beleza, mais perfeição, mais criatividade em tudo que fazemos, inclusive nas pequenas coisas da vida, como lavar os pratos, conversar, lidar com as pessoas que encontramos na rua. Tudo isso é espiritualidade. Tá? A espiritualidade, então, não é só rituais, orações e leituras de livros espirituais. É também isso, mas não só isso. Porque se ficarmos só nisso, nós estamos nos enganando. Nós estamos apenas criando um novo ego espiritualizado, porque o núcleo da nossa vida não está sendo transformado. E é na prática da nossa vida cotidiana que a espiritualidade deve ser praticada. Então tem a espiritualidade dos nossos compromissos com a nossa igreja, o centro, a religião que escolhemos, e temos o compromisso de espiritualizar a nossa vida cotidiana, tá? No nosso dia a dia. Colocar espiritualidade, que é a consciência, amor e vida plena. Isso que é espiritualidade, antes de tudo. Não é ficar, apenas ter uma crença espiritual e ficar falando sobre ela para outras pessoas. Tá? Bem, visto isso, nós vamos ver que as pessoas incorrem em dois tipos de erros em relação à vida material e vida espiritual. Primeiro tipo, são dois extremos. Primeiro tipo de erro é aquela pessoa que dá mais valor à vida espiritual. Ao contrário, é aquela pessoa que dá mais valor à vida material, que não dá o devido valor à vida espiritual, em que a espiritualidade é apenas mais uma das diversas coisas que a pessoa faz na vida. Então a vida dela tem vários compartimentos, a vida pessoal, profissional, familiar, cultural, distrações, e tem a vida espiritual, onde ela faz isso ou aquilo,
vai em determinada cerimônia, mas é uma coisa entre outras e nem é a mais importante. Tá? Então, quem faz isso está se enganando. Né? Então, um exemplo da doutrina desse tipo de pessoa é aquela pessoa que, podendo ir a um trabalho de daime ou uma atividade importante, deixa de ir em função de uma preguiça ou em função de um outro compromisso não essencial da vida, como ir a um cinema, por exemplo. Tá? Então, a pessoa que não dá de vida importância à vida espiritual. Tá? O outro tipo de erro seria o contrário disso. Seria muito comum, inclusive, é a pessoa exagerar nas atividades espirituais, com a preocupação da vida espiritual em detrimento das obrigações materiais. Como todo espiritualista sabe, o mais importante é sempre a dimensão espiritual, nunca é material. Mas isso não pode ser desculpa para nós descuidarmos das nossas reais obrigações materiais, tá? Que são os nossos compromissos profissionais. Todos nós precisamos ganhar um dinheiro para não ser um peso para outras pessoas, para termos uma vida digna, com condições, inclusive, de ajudar materialmente outras pessoas, ajudar o grupo que participamos, a igreja que participamos, fazer caridade. Tá? Então é importante a gente ter, sem isso ser o mais importante, sem cedermos à ganância, tá? Ou à mesquinharia, nós darmos o devido valor a essa dimensão profissional. Nossas obrigações familiares, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossa esposa ou marido, no caso da mulher, nossas obrigações sociais, obrigações culturais, nosso dever de estudar, de procurar mais conhecimento, nos qualificarmos melhor naquilo que podemos contribuir para a sociedade, tá? Em termos materiais, e nossas obrigações como bom cidadão, consumidores conscientes, não alienados do que está acontecendo, lutando pelo bom combate, de ajudar a uma sociedade melhor, mais saudável, tá? Menos injusta, menos violenta. Tudo isso são obrigações materiais que não devem ser descuidadas em função de uma concentração no espiritual, porque o espiritual que é o mais importante, Deus é o mais importante. Tá? Então existe um ditado antigo que é o seguinte: confie em Deus, mas amarre o seu camelo. Tá? Então, esse equilíbrio tem que haver na nossa vida. Porque a experiência espiritual com o Daime é muito forte, tá? Diferente do que acontece em outros caminhos, onde leva um tempo até a gente absorver os ensinamentos daquele caminho, daquele mestre, daquele instrutor espiritual. O Daime já loga a gente de cara com a realidade do mundo espiritual, exterior e interior. Então isso pode ocasionar, e às vezes ocasiona, muitas vezes, somente no começo do caminho, certos comportamentos fanáticos e desequilibrados, que fazem com que exatamente a pessoa exagere de um lado e descuide dessas obrigações, fazendo que a pessoa tenha dificuldades econômicas, não tenha prosperidade material, falhe nas suas obrigações familiares, não conseguindo ser um bom filho, um bom pai, um bom companheiro, companheira, um bom irmão, não se empenhe realmente no seu aperfeiçoamento profissional, tá? da sua vida. Tá? Então, isso são consequências desse exagero que muitas vezes acontece. Deus não quer isso de nós. O Daime também não quer isso, e um dirigente padrinho consciente também não vai querer isso. Não vai querer isso. Tá? Pode ser muito tentador uma vida, termos uma vida só no mundo espiritual, nas alturas, tá? Uma convivência só com os irmãos, que só falam de coisas da doutrina, e ficar num ambiente
né, aparentemente separado, seguro e protegido do mundo, isso pode ser muito tentador. Mas pode ser uma ilusão, pode ser uma fuga, tá? Porque não é fugindo do mundo que nós crescemos espiritualmente. O espiritualista verdadeiro, ele cresce vivendo no mundo, sendo no mundo, mas não o mundo não pertencendo ao mundo, né? Viver no mundo sem ser do mundo, tá? Essa aqui é a proposta do espiritualista, né? Não é fugindo, se refugiando, né, no meio da floresta, no alto de uma montanha, numa caverna, no deserto, que nós realmente crescemos. É verdade que há momentos que é necessário um isolamento, um afastamento, né? Porque o encontro com Deus pressupõe uma separação do mundo, né? Um isolamento até de silêncio, de conversa, de distrações, né? De convivência com outras pessoas, tá? São momentos que é importante para nós recarregarmos nossa bateria, nossa conexão com o mundo espiritual, né? Esses momentos são importantes, mas isso não pode ser a norma, né? Muitas vezes isso é uma fuga do mundo. Tá? Deus é vida e prosperidade, né? Deus é o ser mais rico de todos. Ele não quer seus filhos pobres, fracos e doentes, tá? Né, martirizando o seu corpo em função da alma, porque é a alma mais importante, né, descuidando, né, da prosperidade obtida, né, pelo seu esforço, pelo seu trabalho honesto. Tá? Isso não é para ser desprezado. Tá? Logo no começo da Bíblia fala: ganharás seu sustento com o suor do seu rosto. Tá? Então, né, certos santos, em determinadas épocas especiais da história da humanidade, tiveram que fazer renúncias fortes, tá? Mas cada caso é um caso, cada caso é um caso, tá? Então, são casos excepcionais, como o de São Francisco, por exemplo, o de Buda, né, que era príncipe e renunciou, né, às suas riquezas, né, São Francisco, que era filho de comerciante rico e recusou. Aquilo naquela época foi necessário para dar um exemplo, tá? Numa época em que a religião estava totalmente corrompida pelo poder e pelas riquezas materiais. Então ele teve que mostrar, né, o oposto, né, para sacudir aquelas pessoas daquela época. Tá? Aí são casos excepcionais. Então, né, podemos ser perfeitamente pessoas bem realizadas, bem-sucedidas materialmente e termos uma espiritualidade igualmente sadia e verdadeira, tá? Então, em função disso, muitas vezes vamos encontrar situações que, em função de compromissos materiais, familiares ou profissionais importantes, não superficiais ou supérfluos, nós vamos ter que renunciar a participar de um determinado cerimônia, trabalho de daime na igreja, de participar de um feitio tanto quanto gostaríamos de fazer, de determinado ensaio ou qualquer outra atividade. Tá? Isso deve ser colocado com clareza para o dirigente, o padrinho, que, ele sendo uma pessoa consciente, ele vai perfeitamente compreender, não vai querer que nenhum membro da sua igreja, afiliado, realmente se prejudique, né? Se prejudique e tenha uma vida desequilibrada. Tá? As atividades espirituais em geral e na igreja em particular não podem ser uma fuga do mundo. Não pode ser uma fuga do mundo. As atividades assim comunitárias, né, que a frequência a uma igreja permite, sem dúvida são oportunidades importantes para nos doarmos, para ajudarmos a doutrina, ajudarmos nossos irmãos e a nós mesmos. Mas tudo isso tem que ser feito sem exagero. Temos que ser como as árvores, que têm raízes na terra e os ramos no céu. Tá? Não existe uma árvore só com raízes, nem só com ramos. Tá? Tem que ter as raízes que estão na terra, tá? E os ramos que estão no céu, que captam, né, as energias espirituais, celestes, né? Como Jesus fala, né,
aquela semente que cresce se torna uma árvore, onde as árvores do céu vão fazer seu ninho, né? Onde os espíritos de luz vão nos visitar e nos dar suas insights e revelações, ajudando a nossa vida. Tá? Mas para isso é preciso ter uma vida equilibrada. Pés na terra, cabeça no céu. Tá? Nós temos várias famílias, né? Somente 3 famílias. Nossa família de sangue, nossa família espiritual e a família humana, a grande família, a família ampliada, de que são todos os nossos irmãos, né? Os nossos próximos, né? O nosso próximo, como toda a humanidade, próxima ou distante. Né? Tá? Então, nós temos essas 3 famílias. Tá? Não é correto a gente ficar numa só família excluindo as outras. Temos que dar testemunho, né, da nossa nova vida em Cristo, que o Daime nos permite encontrar em todos esses ambientes, em todas essas famílias. Tá? Então, em função disso, né, eu espero que essas minhas reflexões possam ter dado alguma contribuição a todos vocês que estão me escutando. Se vocês gostaram desse vídeo, divulguem, compartilhem. Lembro a vocês que todos os meus outros vídeos dos outros programas estão sempre disponíveis nos arquivos da Rádio Cruzeiro Universal. Né? Gostaria de convidar vocês também a conhecer meus outros espaços, onde eu compartilho tudo isso que eu aprendi, com minha experiência de vida, com meus estudos e com o Daime principalmente, que é o meu canal Cláudio Igreja Invisível, canal do YouTube. Está um pouco parado, mas tem outros vídeos, 8 vídeos onde eu falo sobre diversos assuntos ligados à espiritualidade. Tem o meu perfil no Facebook, Cláudio José Miranda, onde eu compartilho pensamentos que eu recebo nas minhas meditações, principalmente de manhã no nascer do sol, e outras coisas interessantes ligadas à espiritualidade. Gostaria de convidar vocês a conhecerem meu trabalho de mentoria psicoespiritual, onde eu ofereço uma ajuda para todos os buscadores espirituais, né, nas dificuldades que inevitavelmente encontramos nesse caminho, onde uma pessoa mais experiente, né, que está mais à frente de nós, pode nos ajudar, assim como nós podemos ajudar qualquer pessoa que está atrás de nós. Pessoas que estão na nossa frente podem nos ajudar. Tá? Então eu estou oferecendo esse trabalho de mentoria, tá, psicoespiritual para buscadores espirituais, seja do Daime ou seja fora do Daime. Tá? Eu me formei num curso pelo Instituto Olos, tá, que me deu instrumentos, mais instrumentos ainda que eu já tinha para fazer essa ajuda. E quem que tiver interessado em saber mais sobre essa mentoria ou tirar dúvidas sobre tudo isso que eu coloco nesses programas, eu me coloco à disposição, oferecendo o meu WhatsApp, que é 21 996 480537. Repetindo, 21 996 480537. Pessoa que me adicionar poderá entrar em contato comigo, tirando dúvidas, colocando questões, trocando ideias, como também poderá receber as diversas postagens de pensamentos meus, recebidos por mim e de outras pessoas que eu acho importante para o nosso crescimento espiritual. Então, agradeço a atenção de todos e todas e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima vez.